Bom dia, agora sim, tudo bem com você? Ótimo. Brasil atual. O Brasil atual vai lá historicamente falando, né, do Sarney ao Lula. Não, chega até a Dilma. De qualquer forma, temos que lembrar que como foi que o Sarney assumiu, né? Tivemos as eleições, Sarney era vice do Tancredo Neves. Então, em janeiro de 85, tivemos as eleições, Tancredo e Sarney eleitos. Em março de 85, Tancredo fica doente, é internado. Em abril, ele falece, exatamente no dia 21 de abril. Feriado Tiradentes, feriado de Brasília e tudo mais, inclusive em Lins. Aí sobe o vice-presidente, que por coincidência, né, quem foi Sarney? Ele tinha sido da Arena, partido do governo, depois do PDS, que é o que a Arena virou, quando houve a reforma partidária em 79, e depois aí ele foi para o PMDB. Então alguém bem nos moldes de que os próprios militares queriam. Foi uma coincidência aí, é fruto dessa coligação, Tancredo Sarney. O governo Sarney vai de 1985 até 1990. Tá? Quando Tancredo morreu, houve até uma discussão, né? Faremos novas eleições, assume o vice, será que os militares vão, né, que irão fazer? Aí acabou tomando a posse o José Sarney. Bom, ele tinha de tudo que ele tinha que fazer, tinha dois grandes desafios. O primeiro na área econômica. Então ele tinha que dar conta da inflação. Só para ter uma ideia, em 1984 a inflação tinha sido de mais de 200% ao ano. Então tínhamos a inflação, não crescia o país, então tinha que enfrentar isso daí. E o outro compromisso, o outro desafio era com relação à política. Consolidar a democracia. Bom, vamos ver o que ele fez aqui. No campo econômico, esse combate à crise da economia, o não crescimento, a inflação, a dívida externa absurda e tudo mais, ele vai e cria o plano cruzado. Plano cruzado. Isso é em 1986. A ideia, portanto, é eliminar a inflação sem prejudicar o crescimento, inclusive promovendo o crescimento. Principais características disso está no nosso texto aí. Vai criar uma nova moeda chamada de cruzado. E vai ter aqui o que marcou, né, o congelamento de preços e de salários. Não aumenta nem preço e nem salários, portanto, não vamos ter inflação por na perspectiva do que foi colocado aqui. E reduziu as taxas de juro. Então, de uma certa forma, o governo aqui estimulou o consumo, mas não estimulou a produção, porque o não aumento dos preços provocou aí uma certa desconfiança, sobretudo daqueles que produziam, daqueles que vendiam, porque então meu lucro vai ser o quê? Então ficou uma situação complicada, mas a inflação baixou. Tá? Durou pouco, começou a aumentar. O governo então chamou a população para participar desse processo, como se ela fosse fiscalizar nos supermercados, por exemplo, se tinha ou não aumento de preços. Essas pessoas fizeram até uns botões, né? Colocavam assim, fiscais do Sarney. A ideia é trazer a pessoa para o processo. E nesse aspecto deu até certo, porque era como se fosse um
o embate, né? O bem contra o mal. Nós estamos fiscalizando, estamos impedindo que os que nos exploram aumente o preço, etc. Porém, estava difícil de manter isso. Os produtos começaram a desaparecer, porque as pessoas começaram a comprar. O estoque não renovava com muito custo. O Brasil vai importar alguns produtos para substituir isso, mas só fazer isso ele está gastando dinheiro. Até o boi, não tinha carne no mercado, não tinha carne no açougue. O governo chamou o exército para buscar o boi no pasto. Então é claro que estava complicado, começou-se a cobrar um ágio. O preço oficial é esse, mas vai levar se pagar um tantinho aqui mais. É uma inflação disfarçada. Então o plano começou a mostrar um fracasso, só que o governo tinha que segurá-lo e manter a população agindo ali como fiscais, porque teríamos eleições em final de 86. Aí, se você mantém isso, o PMDB consegue mais votos, e foi o que aconteceu. Passou as eleições, aí descongelou, os preços foram às alturas, até porque ficava naquela. Aí se congelar de novo, então já aumenta o preço antes. O governo fez mais 3 ou 4 planos, que não adiantou praticamente em nada. Tá? Então, só para ter uma ideia, nós vamos ter então desabastecimento, vamos ter o ágio, e depois, quando o plano se encerra, volta ao quase normal, a situação ficou ainda pior. Lembra que eu falei inflação de 200 e tanto por cento em 84? Em 1988, 933% a inflação. Isso, mais de 900% no ano. Em 1989, 1.700%. 1.700% de inflação ao ano. Então, na parte econômica, fracasso. Mas na parte política, nem tanto. Até o contrário, sucesso. Na parte política, consolidar a democracia, eliminar o que sobrava daquele entulho autoritário, que poderia, na cabeça de alguns, voltar, né? Tinha toda uma discussão que dizia assim, mas será que essa transição, você quer uma transição? Para onde vai? Tem uma foto muito marcante disso, que é o presidente aqui e tal, um fotógrafo bateu a foto de cara e atrás tinha um militar e apareceu o chapéu do militar na cabeça do Sarney. Bem feito. Então ficou essa dúvida. Mas nós tivemos aqui então, primeiro, o fim definitivo, mesmo claro, da censura à imprensa, a consolidação do pluripartidarismo, aqui nasceu o PSDB, que praticamente sai ali do PMDB. Tá? Os dois partidos comunistas que nós tínhamos, o PCB e o PCdoB, são legais, são legalizados aqui, então consolidou-se essa democracia. Mas o ponto maior, o marco maior desse desafio político foi a nova Constituição. Então o governo vai convocar uma Assembleia Constituinte, vai ter um debate, né? Porque muitos queriam assim, eu quero ser um que vai ajudar a fazer a Constituição, mas eu não quero ser deputado. Então por que não vamos fazer uma eleição só para quem quer ser constituinte e uma só para deputado? Ficou esse debate todo, mas virou uma eleição só. Os deputados seriam deputados constituintes. 1986. Em 1988, a Constituição foi promulgada. O presidente da Assembleia Constituinte era o deputado Ulisses Guimarães, que tinha sido senhor diretas, que foi uma pessoa importante aqui e tal. Tá? A Constituinte de 88 é chamada até hoje de a Constituição de 88 de Constituição Cidadã. Tem um monte de características que está no nosso texto, não dá para falar todas aqui, vão lembrar de algumas delas, né? República, presidencialista, federativa,
três poderes, tudo que a gente tudo temos hoje. Aqui tem aqui o voto obrigatório para 18 a 70 anos, 16 até 18 ele é facultativo, 70 para cima ele é facultativo. Vai falar sobre o direito das crianças, vai manter as conquistas dos trabalhadores. Então, uma Constituição que de fato consolidou a democracia. Alguns vão dizer, estava muito avançada, muito de esquerda, não tem nada a ver. O predomínio dessa Constituição era de deputados que não tinham nada a ver com a esquerda. Mas os debates foram importantes. Então, alguns dos seus quesitos lá deveriam ser regulamentados um pouco mais à frente, tá? Então, mas tem aí vários detalhes, você pode procurar. No final disso, nós tivemos então, para coroar isso, as eleições de 89. Então, o seu Sarney foi o primeiro presidente civil depois de 20 anos, mas eleito indiretamente. Agora teríamos o primeiro presidente civil, depois da ditadura, eleito diretamente. As eleições de 89 apresentaram aí um mundo de candidatos. Já que estamos aí na democracia, apareceram vários candidatos. O destaque para o Maluf, aquele que tinha saído lá contra o Tancredo e tal, o Maluf, da direita, né? Ulisses Guimarães, que teria tido muita chance se a eleição tivesse sido antes. O Ulisses Guimarães apareceu aqui um pouco mais envelhecido, comparando aos outros candidatos. O Leonel Brizola, que tinha sido antes de 64, né, combatido a ditadura e tudo, voltou, ele era governador do Rio Grande do Sul, volta e vai ser governador do Rio de Janeiro, então ele tinha uma presença marcante. O Lula, que era o novo, que aparecia aí do movimento sindical, ligado ao Partido dos Trabalhadores, e o Collor. Vamos ver o que aconteceu, mas isso só na próxima aula. Abraços.